vez. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Só este versículo para a nossa meditação, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Quem achou? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém. Poder sentar, dando glória a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a gente mais uma vez louvamos a Deus por estar mais uma vez aqui na casa do Senhor para aprender da sua palavra. E o texto que nós estamos estudando nesse culto de ensino é sobre os dons espirituais para o crente. Dons espirituais para o crente. E já trabalhamos sobre a introdução, porque já vem já de alguns cultos de doutrina, e nós já falamos sobre a expectativa geral, já falamos já de o dom da palavra sabedoria, o dom da palavra do conhecimento, o dom da fé, os dons de curas. Também já falamos sobre o dom de operação de milagres. E nesta noite nós vamos começar a falar sobre o dom de profecia. Vamos falar sobre esse, falando sobre esse dom nesta noite. Eu peço a sua atenção bem dobrada nesta noite para que você não possa perder o foco desse ensino, porque isso é fundamental para o crente, principalmente o crente pentecostal. Porque quem crê acerca dos dons espirituais são os crentes pentecostais, né? Então, como eu já disse, que nós vamos falar, começando pelo dom de profecia nesta noite, onde está em 1 Coríntios, no capítulo 12, o versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor: e a outro, operação de maravilha, e a outro, a profecia. Então, aqui está o texto destacando este dom. Eu já frisei aqui aos irmãos que dons do Espírito Santo não é o mesmo que dons ministeriais. Dons do Espírito Santo é diferente dos dons ministeriais. Porém, só adquire esses dons aqueles que forem batizados com o Espírito Santo. Ele não é dado a nenhum crente sem antes esse crente ser batizado com o Espírito Santo. Então, para você receber os dons do Espírito Santo, é necessário ser batizado com o Espírito Santo e falar o dom de língua, porque é o primeiro dom que nós podemos dizer que dá evidências ao batismo com o Espírito Santo na vida do crente. O que é o dom de profecia? É preciso distinguir a profecia. É preciso distinguir a profecia aqui mencionada como manifestação momentânea do Espírito da profecia como dom ministerial na igreja, mencionado em Efésios capítulo 4, versículo 11. Abra sua Bíblia aí, para nós fazer
nós fazer essa anotação, notar aqui duas diferenças, para nós compreender que é algo diferente. Aleluia. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11. Eu peço que toda a igreja presente abra sua Bíblia para acompanhar o culto de ensino, amém? Preste bem atenção nisso aqui. E ele mesmo concedeu a uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Na outra tradução, no lugar de mestre tem doutores. Mas observe, e ele mesmo, aqui é Jesus que deu, concedeu uns para apóstolos, outros para os profetas. Então, esse dom aqui, que está dizendo no plural, outros para profetas, esse dom aqui não é o dom de profecia. Esse dom aqui é um dom ministerial, que é dado não a todo crente, mas esse dom aqui é dado a ministro do Evangelho. Que lá na frente nós vamos estudar sobre ele. Porém, é necessário trazer ele trazer uma pincelada agora sobre esse dom aqui, para que a pessoa não confunda o dom de profecia com o dom de profeta. Enquanto que o dom de profecia é quando o Espírito Santo dá ao crente, depois que ele é batizado com o Espírito Santo, enquanto o dom de profeta é um dom ministerial que é dado àquele crente que é ministro do Evangelho. Porque esse dom de profeta aqui não tem nada a ver com o dom de profecia. Dom de profeta é alguém que Deus levanta como ministro para pregar sua palavra, ter entendimento da palavra. Alguém confunde também esse dom aqui, o dom de profeta, dom ministerial, confunde também com aquele dom de ciência, que é dons do Espírito Santo. Porque eu já falei aqui que o dom da ciência, que tem tradução que diz dom da ciência. Tem tradução que diz diferente, diz dom da palavra do conhecimento. Aí alguém pensa que ter o dom da palavra do conhecimento é alguém que tem um conhecimento profundo nas Escrituras. E eu já falei na doutrina passada que não tem nada a ver. O dom da palavra do conhecimento é uma capacidade que o Espírito dá ao crente após ser batizado com o Espírito Santo para trazer segredos do coração à tona no meio do povo, para que o novo convertido, ou a pessoa não crente, o descrente chega na igreja, e aí Deus fala segredos que ele vai de fato crer que Deus está no meio do seu povo. Esse dom é o dom da ciência. O diácono Josué, que falou algo da sua vida que ele nem sabia, ali é o dom da ciência, que manifestou o segredo do seu coração. Agora esse segredo pode ser bom ou pode ser ruim, ele manifesta. No caso dela foi bom, claro. Mas assim, esse dom aqui de dom ministerial, aqui sim, aqui é entendimento da palavra. É aquele que prega a palavra com ousadia, de uma profundidade tremenda, à luz das Escrituras. Não é alguém que começou agora. Não é alguém que está em aprendizado. É alguém que já é capacitado para trazer ensino, manifestação da pregação do Evangelho de Cristo. É manifestação da pregação do Evangelho de Cristo. Pois bem, já disse que não tem nada a ver o dom do profeta, é um dom ministerial, com o dom de profecia. Amém? Glória a Deus. Tem alguém entendendo? Muito bem, glória a Deus. Esse dom de Efésios capítulo 4, versículo 11, Jesus deu para aperfeiçoamento da igreja e edificação da igreja na área do conhecimento da palavra, como um dom de ministério. A profecia é concedida apenas a alguns crentes, os quais servem na igreja como ministro, ou seja, profeta. Esse dom aqui, esse dom ministerial de Efésios 4, 11,
É raro, é para alguns que o Senhor escolheu para ser ministro da sua palavra. Eu quero também aproveitar aqui e dizer que não é todo crente que pode abrir a boca e dizer que é ministro, irmão. Preste bem atenção, certo? Ministro é aquele que é ungido para ser um evangelista, um pastor, um bispo, um apóstolo. Ele é um ministro do evangelho. Ministro. Certo? Glória a Deus. Um obreiro não é um ministro, um diácono não é um ministro, uma diaconisa não é um ministro. Certo? Quem está entendendo? Um presbítero, ele é consagrado a Deus para também ter condições tanto para trazer uma doutrina de ensino, ele pode receber uma capacidade para trazer um ensino para a igreja, mas o ministro do evangelho é o evangelista, é um pastor, é um bispo, um apóstolo, é algo desse tipo. Agora, já que eu já frisei a você para mostrar a diferença desses dois dons, como manifestação do Espírito, a profecia está potencialmente disponível a todo cristão cheio dele. Abra aí a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2 e o versículo 16 ao 18. Enquanto que eu falei que o dom de profeta, que é o dom ministerial de Efésios, capítulo 4, versículo 11, não é dado a todo crente, mas é dado a ministro. O dom de profecia, que é dons do Espírito Santo, dons espirituais, não é dons ministeriais, é dons espirituais, ele é dado a todo crente. Mas tem um porém. Veja aí o versículo 16. Atos, capítulo 2. Versículo 16. Até o versículo 18. Ele diz assim: mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Servo aqui não é só crente, servo aqui é que era escravo naquela época. Então observe, esse dom de profecia, ele é dado ao crente após ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Após ser batizado com o Espírito Santo, o que é batismo com o Espírito Santo? Eu já disse aqui que batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Então, se é um revestimento, é um preenchimento. Encheu o crente. O crente foi cheio do Espírito Santo após ser batizado por ele. Aí depois que é batizado por ele, qualquer um crente pode receber o dom de profecia. Quem está entendendo? Basta ele ser batizado com o Espírito Santo. Ele pode receber o dom de profecia. Glória a Jesus. Quanto à profecia, como a manifestação do Espírito, observa o seguinte. Letra A. Trata-se de um dom que capacita o crente a transmitir uma palavra ou uma revelação diretamente de Deus, sob o impulso do Espírito Santo. Então, essa profecia, quando Deus vai tomar o crente para falar em profecia para outro, para uma pessoa,
Não é porque esse crente está acostumado a falar em profecia e nem tampouco na hora que ele quer falar em profecia. É na hora que o Espírito Santo traz um impulso para ele falar. Lhe dá algo para ele falar. Não é quando a gente quer falar. Mesmo a pessoa tendo esse dom, não é quando ela quer. Não é quando ele quer. É quando o Espírito Santo quer falar em profecia. Aí vai impulsionar aquele crente que recebeu esse dom para falar aquilo que o Senhor entregou em seu coração. Algo totalmente que não é a palavra que eu estou falando. É algo que Deus revelou para aquele crente que tem esse dom. E vai até a pessoa que Deus manda e vai falar em profecia para aquela pessoa. Amém? Porque tem gente por aí que está pensando que é no momento que quer falar. Mas não é assim. É no momento que o Espírito Santo dá um impulso a ela, a pessoa. E a pessoa vai e transmite o que Deus lhe ordenou que entregasse. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Veja aí 1 Coríntios, capítulo 14. Louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 24, 25, 29 ao 30. Vamos lá. 24, 25, 29 ao 30. Diz assim a palavra: porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Agora, o versículo 29 ao 30. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. Então vamos lá. Eu já disse aqui que esse dom, já falei aqui que esse dom, muitas das vezes ele é acompanhado com o dom da ciência, o dom de profecia. Porque enquanto que o dom da ciência traz o segredo do coração, o dom de profecia traz uma mensagem de Deus para o crente. Vamos entender isso aqui? O dom de profecia traz uma mensagem de Deus para a pessoa, de uma forma que a pessoa entenda. Não é em línguas estranhas, não. É na própria língua. Ok? Não se entrega a profecia em línguas estranhas e ficar só na línguas estranhas. O que é que você vai entender com isso? Aí só em mistério, terminou. Você foi que entendeu isso? É necessário o dom de profecia, ele é manifesto. O crente, na hora que está entregando, também fala em mistério, porque o mesmo tem o dom de língua. Ele pode falar em mistério, ela pode falar em mistério sim. Porém, o que estiver entregando ao crente é na sua língua. Você vai entender falar. Agora, o dom de profecia traz mensagem do coração de Deus para o coração da pessoa que Deus quer falar. Deus usa o crente com o dom de profecia para entregar uma mensagem que Deus quer para aquela pessoa. Porém, o que faz trazer segredo do coração é o dom da ciência. O dom de profecia traz uma mensagem. E o que revela o coração é o dom da ciência. Então, quando a pessoa tem os dois, e a pessoa entrega a mensagem de Deus, e a pessoa fica assim recebendo, e para confirmar que Deus está falando, Deus ainda traz do coração o segredo do coração. E a pessoa diz: meu Deus está falando comigo, está trazendo coisa aqui que só eu sei. Estão entendendo? Então você que é batizado com o Espírito Santo, que deseja ter dons, a gente está buscando os dons do Espírito Santo ao Senhor, é necessário você aprender isso. É necessário. E se essa pessoa se meter a besta, a trazer segredo do coração de alguém que não tem o dom da ciência, é passar vergonha. Porque Deus não vai revelar. A pessoa vai jogar por impulso, impulso carnal, sem ser uma revelação divina. A pessoa vai passar vergonha porque vai mentir.
Porque só vai sair o que é certo, o que está acontecendo na vida daquela pessoa, se a pessoa tiver o dom da ciência e o dom de profecia. Você já viu alguém dizendo assim, fulano se usou, quando foi entregar algo? Então a pessoa foi falar algo que Deus não mandou, foi falar algo que era do coração dela ou dele. Querendo trazer uma revelação como se tem o dom da ciência sem ter. E é por isso que existe muito falso profeta, porque o falso profeta, ele não tem o dom da ciência. E ele vai tentar a sorte, para ver se acerta alguma coisa, alguma comunicação na vida daquela pessoa, para ver se a pessoa acredita no que ele está falando, ou ela está falando. Quando o crente tem o dom da ciência e o dom de profecia, ele vai sem medo de errar. Quando Deus manda, vai sem medo de errar, porque não vai errar. É Deus que vai tomar ela, vai tomar ele e vai entregar algo ali naquele momento. Amém? Amém, Nauã? É aqui, viu? Preste atenção. Eu já até nada de estar pichando o cabelo aqui para ninguém. Amém? Vamos prestar atenção na palavra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Isso aqui é rico para você aprender a palavra. Isso aqui é rico. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aqui não se trata da entrega de sermão preveniente preparado. Eu quero dizer que o dom de profecia não é o teu sermão preparado e o meu sermão. Preparei um sermão, ele está bem elaborado e eu vou falar em profecia. Não é. Sermão faz parte da arte da pregação. Você tem a arte da pregação em você e você cada vez mais procura se aperfeiçoar para pregar melhor. Enquanto que a profecia é uma revelação divina. Que só você e Deus vai saber quando... Só Deus sabe e você vai ficar ciente porque Deus vai trazer essa mensagem para o seu coração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tanto o Antigo Testamento como o Novo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, profetizar não é primariamente predizer o futuro, mas proclamar a vontade de Deus e exortar e levar o seu povo à retidão, à fidelidade e à paciência. Então entenda, quem tem o dom de profecia, quando Deus toma para usar, esta pessoa vai até você com essa forma de mensagem, exortar. Vai exortar, se for necessário, a exortação. Vai também trazer o povo à retidão, trazer a pessoa para se aprumar na presença de Deus. Também trazer mensagem ao povo de fidelidade, para o povo ser mais fiel ao Senhor. E também em trazer ao povo a paciência. A profecia ela vai com dessa forma para o crente entender qual é a vontade de Deus. Ou seja, um exemplo, alguém está impaciente, aí Deus vai, toma alguém e diz assim, por que está inquieto? Por que você está inquieta? Aí já vai trazer o motivo da inquietação daquela pessoa, que só aquela pessoa sabe, e vai trazer também a solução. Então a profecia só não exorta, mas também traz a solução. Porque além de exortar, vai trazer a solução para que o crente saia edificado para casa, saia da igreja edificado. Deus não vai entregar uma profecia a você para você morrer. Deus vai entregar uma profecia para você se levantar. Mesmo que ela venha com exortação. Ele vai mostrar o erro e também vai mostrar o acerto. Ele vai mostrar a maneira que a pessoa está, mas também vai mostrar a solução para a pessoa se levantar. A não ser que a pessoa mesmo não queira se levantar. Porque às vezes Deus fala e a pessoa não quer. Glória a Deus, aleluia. Não quer se levantar. Está entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Veja aí o 14 e o 3 de 1 Coríntios. Mas o que profetiza fala às pessoas
edificando, exortando e consolando. Ei, meu irmão, nunca despreze alguém porque exortou você. Nunca despreze alguém porque exortou você. Faz parte. A exortação faz parte. Exorta. Qual é o mais? Consola e depois edifica. Amém? Glória a Deus. Exorta, consola e edifica. Glória a Deus. Isso é a forma de Deus trabalhar usando alguém profecia para mim e para você. Aleluia. Deus. Glória a Deus. A mensagem profética pode desmascarar a condição do coração de uma pessoa. Veja aí o 14 e o 25, que nós lemos quase nesse instante. O segredo que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui que aconteceu, essa situação em um local. Eu conheci a igreja, eu não vou falar o nome do lugar, não vou falar o nome da pessoa e nem o nome de quem entregou. Eu vou falar o que aconteceu, porque nós estamos ao vivo e tem pessoas nos assistindo, e se eu falar o nome, não é legal, entendeu? Então vamos lá. Certa feita, alguém visitou uma igreja, e eu não fazia parte dessa igreja, mas eu ia muito para lá, para vigília, orar. E tinha uma pessoa lá no meio da igreja visitando. Veja o que é que o texto está dizendo. O texto está falando de visita. Alguém que não compreende está no meio de vocês visitando. Se você olhar, lê o 1 Coríntios capítulo 14, é isso que vai falar. A pessoa está lá e de repente Deus tomou alguém e disse assim: homem, eu vejo por onde tu passa. E também vejo que tu tem deixado um rastro de sangue derramado por onde você passa. E eu não tenho me agradado disso. Aí Deus disse assim, usando a pessoa: sabes tu, eu sou quem dou vida. Eu dou e eu tiro. Não dou autoridade a homem nenhum tirar. Eu dou e eu é quem tiro. Eu firo e eu saro. A pessoa já ficou inquieta no meio do povo de Deus, lá quietinha lá atrás. Então, Deus falou assim: estou eu nesta noite te dando uma última chance, uma última oportunidade, porque até então tu não tem me dado ouvido e tu tem sido instrumento de Satanás na terra. Mas hoje eu estou te dando uma chance para tu renunciar e se arrepender. Se tu me der ouvido, eu te perdoo e te dou uma nova vida. Se tu não me der ouvido, a semente que tu planta, tu vai colher. Meu Deus. Aí quando essa pessoa saiu da igreja, chegou perto da família, que ele foi com a família, essa pessoa olhou para a família e disse assim: quem falou de você para a minha vida? Quem de vocês falou da minha vida para aquele irmãozinho? Perguntou sério. Quem falou, algum de vocês aqui, quem foi que falou da minha vida para aquele irmãozinho? Para ele lá no altar debulhar toda a minha vida, só faltou falar o meu nome. Porque o nome, o irmão não falou. Porém, a metade da igreja sabia para quem era, porque conhecia a pessoa. A outra metade não, porque vinha de longe. Mas a metade sabia para quem era. E ele saiu indagando: não, alguém de vocês foi falar de mim para ele. Não, ninguém falou, não. Falou, não falou e pronto. Mas na frente, depois disso, depois de um pouco de tempo, essa pessoa fez outro homicídio. Não deu ouvido a Deus. Fez outro homicídio. Pronto. E o que aconteceu? O que aconteceu da forma que Deus falou, aconteceu. Meu Deus. Ele colheu a semente que plantou. Aconteceu da mesma forma com ele. Morreu sem paz e sem salvação,
por não ter dado ouvido à voz de Deus. Agora entenda esse versículo aqui para ver que não foi o que aconteceu lá. Presta atenção. É da mesma forma que aconteceu lá. Versículo 20, 25. Deixa eu falar a partir do versículo... Vamos lá, a partir do 22. Portanto, as línguas constituem um sinal para o que crerem, mas para o que não crerem, a profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Versículo 25. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Então, o que foi que faltou naquela pessoa? Reconhecer que Deus de fato estava no meio do povo e trouxe o segredo dele à tona. Só não falou o nome, mas trouxe o segredo. Ele ficou irado porque o irmão falou como era o estado da vida dele, e ele pensou que familiares tinham contado para o irmão que estava pregando a palavra, mas não foi Deus que estava revelando, e por não dar ouvido, pagou caro. Então, por isso que a profecia é necessário ter na igreja, porque na hora do poder todo mundo está falando em mistério, e é algo lindo, é algo maravilhoso, mas enquanto você está falando em mistério, o seu espírito e sua alma está sendo edificada, porque com o seu espírito, na comunhão, ligado com o Espírito Santo de Deus, você está sendo edificado a você mesmo. A línguas estranhas está edificando a você mesmo. O poder que está descendo está edificando a você mesmo. Porém, o não crente, ou o novo convertido que ainda não está conhecendo o caminho, vai ficar sem entender nada. Ele não entende o que está acontecendo. Mas quando Deus toma profecia e traz segredo do coração, eita, Deus está falando comigo aqui. Eu fiz isso hoje. Eu fiz isso semana passada. Eu estou com a minha mente cheia para fazer isso tal dia. E o Senhor já está manifestando aqui. De fato, Deus está com esse povo. Deus está com essa igreja. Aleluia. Só que a Bíblia diz que essa pessoa vai se arrepender. E vai entender que Deus está no meio do povo. Porém, nem todos vão fazer isso, não é verdade? Esse aqui foi embora e não se arrependeu. Mas Deus cumpriu com o que ele falou. Aleluia, Jesus. Eita, glória. Glória a Deus. Deus cumpriu. Glória a Jesus. A pessoa já tinha feito muita coisa, mas Deus queria perdoar e queria dar uma nova chance, uma nova oportunidade. E falou através da profecia. Amém, igreja? A mensagem profética. Eu já disse que a mensagem profética pode desmascarar a condição do coração. Pode desmascarar, trazendo à tona o que se passa naquele coração. Isso é um fato. Pode acontecer isso. Ou prover edificação, exortação e consolação. Observe. Ou prover edificação, exortação, consolação, advertência, julgamento. Então, profecia pode trabalhar em cima de tudo isso. Exortação, consolação, edificação, julgamento e advertência e julgamento. Pode trazer tudo isso na vida de uma pessoa. O versículo 3, nós já lemos, o 14 e o 3 de Atos, que diz: mas o que profetiza fala para as pessoas edificação, exortação e consolação. Pode trazer o que é advertência e julgamento. Julgamento aqui não é julgar a vida das pessoas. Julgamento aqui é juízo. Deus pode trazer um julgamento de condenação para alguém se alguém não se arrepender
dos seus pecados e não quiser dar ouvido à voz de Deus, através de alguém que está sendo tomado pelo dom de profecia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E se o crente que tem esse dom de profecia e já está ciente que Deus está querendo ele usar para alguém, usar para a pessoa, Deus está querendo falar, a pessoa tem que falar. Se está com dúvida, faz uma prova, mas tem que falar, alguém está precisando de ouvir. E Deus está querendo falar através de você. E se você se negar e for para casa, você está levando o que não é seu. Você está levando o que não é seu. Agora eu quero abrir um parênteses aqui para ensinar a Jesus é vida que não deixe que você, porque você sabe. A Bíblia diz que o profeta, o espírito é sujeito ao profeta. Presta bem atenção nisso. O espírito é sujeito ao profeta. O que significa isso aqui? O Espírito Santo é mandado pelo homem? Não. O Espírito Santo é governado pelo homem? Não. Então, logo, a Bíblia não está falando do Espírito Santo. Ela está falando do Espírito do homem. Ela está falando do seu Espírito, do meu Espírito. Então, esse Espírito que nós temos, ele é governado por mim e por você. Porque o Espírito é sujeito ao profeta. O meu Espírito é sujeito a mim. O Espírito Santo não é. Eu sou sujeito ao Espírito Santo. Mas o meu Espírito é sujeito a mim. Então, para que eu possa fazer algo que Deus quer que eu faça em profecia, é necessário que eu esteja ligando o meu Espírito com o Espírito Santo. Então, no momento que eu estou conectado, o Senhor vai me tomar para que possa entregar uma mensagem ou uma revelação, se eu tiver o dom da ciência. Porém, se no momento que um pregador está transmitindo a palavra, está pregando a palavra, então o Espírito, o dom de profecia fica subjugado à palavra. O dom de profecia não é maior que a palavra, não é igual com a palavra, ele é abaixo da palavra. Na hora que o pregador está pregando, o profeta da palavra é aqui. E no reino espiritual, no reino de Deus, quem tem mais autoridade é o profeta da palavra. O profeta da palavra, o que está transmitindo a palavra, é aquele que está, ou aquela que está com autoridade delegada por Deus, para ou ensinar, ou trazer a pregação do Evangelho de Cristo para a igreja. Então, quem tem o dom de profecia se cala. Aleluia. Eu vim de uma cidade que a igreja quase que se dividiu, porque tinha uma irmã que era acostumada a entregar profecia. E a profecia dela era certa. Ela falava e Deus cumpria da forma que ela falava, da forma que Deus dava. Significa que ela entregava da forma que Deus dava. Nem aumentava e nem diminuía. Porque tem gente que é assim, Deus deu, mas Deus deu até o limite. E a pessoa ultrapassa os limites. E quem ultrapassa os limites, Deus vai fazer acontecer até o ponto que Ele mandou. Aquilo que a gente passar, se responsabiliza tu, se responsabiliza eu. Ele não mandou passar. Então, assim, ela entregava e Deus cumpria. Mas chegou um momento que o pregador estava no altar e estava pregando a palavra. E ela se levantou de lá e veio marchando para entregar algo ao pregador. Porém, ela foi ela foi para o degrau do altar para subir. E quando ela foi subindo, o pastor da igreja se levantou e ficou com uma atalaia na frente dela para ela não subir. Porque o pastor notou que ela queria entregar uma profecia. Então ela ficou aqui embaixo e o pastor na frente. A igreja grande, lotada de gente. E todo mundo era acostumado a ver ela entregar a profecia. E o manto, quando ela entregava o poder de Deus, era maravilhoso. Era derramado no meio da igreja. Agora ela está querendo subir o altar e o pastor está na frente de braço cruzado. Ela sai dessa aqui e vai para o outro lado. O pastor também vai. E quando ela chega aqui, o pastor está. Meu Deus. Cale-se e sente-se. Essa foi a voz dele. Lá com cá. Ela reboleu para lá, reboleu para cá, foi lá e foi cá, vem de novo. Ele, cale-se e sente-se. Agora é a hora do profeta da palavra.
Só que aquela mulher me parece que não tinha aprendido à luz da Bíblia acerca disso. Que se tiver o profeta da palavra, o dom de profecia se cala. Meu Deus. E se a gente não tiver cuidado, na hora da ministração da palavra, alguém pode vir com uma profecia para entregar ao próprio pregador, para ele se calar com a palavra e ouvir o que está saindo dela. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Aleluia, Jesus. Deus não é Deus de confusão. Se Deus está usando aqui, Ele não vai usar aí, Ele está usando aqui. Ele não vai confundir as coisas. Então, por favor, na hora que o pregador estiver pregando e Deus te tocar para entregar uma profecia, entende que Deus pode até estar tocando, mas Ele não está dizendo o momento nem a hora, se é agora. Na hora quando diz aqui, para julgar entre que está, julgue entre os que estão falando, e se não entender o que está transmitindo ali em línguas estranhas, fique calado ali, fique meditando, fique em espírito com Deus para entender o que Deus quer falar, porque muitas das vezes só tem os irmãos falando em línguas estranhas, e é necessário ter o dom de interpretação, que depois nós vamos falar sobre ele, para interpretar o que é que Deus está falando com a igreja. Porém, se não tem um intérprete, então todos ficam calados. Se não tem intérprete. E ninguém, por favor, vai se levantar para dizer que tem a interpretação e vai dizer coisa da carne e vai passar por vergonha. Meu Deus. Se não tem, não vá. Não entre nesse negócio. Passar vergonha. Então a irmã voltou, sentou, família grande na igreja. Ainda ficaram pensando se ia para aquela igreja mesmo ou não, porque afinal de contas o pastor fez vergonha. Mas o pastor não fez vergonha. O pastor ia ser envergonhado se ele deixasse. Porque significava que aquele pastor não tinha conhecimento bíblico, se ele não fizesse o que ele fez. Certo? Agora, o que eu não vou julgar a irmã é que eu não sei se ela ouviu um estudo assim antes, para que pudesse aprender e não fazer aquilo que fez. Mas quando o pregador terminar e encerrar a palavra, quem está com a profecia para entregar, pode se levantar e entregar. A palavra já terminou, o rolo já foi fechado. Chegou o momento de Deus pode tomar alguém para entregar em profecia. Amém? Amém. Mas na hora da palavra, não. Presta atenção. Primeiro, por que é que na hora da pregação Deus não vai tomar você em profecia? Porque quando toma o crente em profecia, toda a igreja é necessário calar-se para ouvir o que Deus está falando. E às vezes o povo, por falta de entendimento, alguém está entregando a profecia para alguém, todo mundo está fazendo barulho. E ninguém entende o que Deus está dizendo para aquela pessoa. Eu já entendi o seguinte: quando Deus fala, a terra se cala. Então, se Deus está falando, entregando a profecia aqui a alguém, Deus está falando. O que é que eu vou falar? O quê? Eu vou escutar. Isso eu estou falando depois da palavra. Não é no momento da palavra. Agora, o pregador ele tem autoridade pregando a palavra, e se Deus tomar ele para entregar algo a alguém diferente, ele pode. Por quê, pastor? Porque ele é o profeta. O profeta é ele. É o ministro. Presta atenção. Nem todos que estão pregando a palavra no altar é o profeta. Porque alguém pode estar em aprendizado pregando. Profeta, eu já disse, é um dom que Deus dá, ministerial, aos ministros. É o profeta da palavra. Então, essa pessoa pode ser tomada de profecia na hora que ele mesmo está pregando. Entregar para alguém e continuar com a palavra. Ele é o profeta, ninguém pode julgá-lo. Agora, ele aqui e outra pessoa em profecia aí, e ele pregando a palavra aqui, e uma pessoa falando em profecia aí, então houve embaraço. Meu Deus. E Deus não é Deus de embaraço. Quem está entendendo? Eu já vi. Eu já vi até pregadores maduros na fé parar a palavra para escutar a profecia. Pessoas maduras na fé, ministro, eu já vi. Parou e Deus está falando. Poxa, quem está falando aqui? Quem é? Meu Deus.
Deus está falando agora e quem estava na palavra? Quem era quem? Era o homem só. Meu Jesus. Aí a pessoa fez o quê? Colocou o dom de profecia acima da palavra. E tem muita gente que está enganadinho por aí com esse negócio. Onde chega o profeta. Na hora da palavra, nem ouvido quer dar a palavra, nem ouvido quer dar. Para que dar ouvido a palavra, se eu sou um profeta? E outra, quem tem um dom de profecia não é profeta coisa nenhuma. A Bíblia deixa bem claro que o profeta é aquele que recebeu o dom ministerial para ser profeta, não quem tem o dom de profecia. E o profeta que tem o dom ministerial, ele é o profeta no momento que ele está pregando a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Calou-se. Deus está falando agora. A Bíblia aberta estava pregando fazia mais de meia hora. Deus está falando agora. Meu Deus. Diga assim, cuidado com o teu espírito. O meu espírito pode me enganar. O seu espírito pode enganar você. Então você tem que cuidar do seu espírito para que ele fique debaixo da ordenança do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A gente pode ser tomado assim pelo próprio Espírito, se o Espírito Santo está usando ele. E não vai falar algo pensando. É por isso que tem que ter o discernimento que é o Espírito Santo que está dando. É o Espírito Santo que está dando realmente. Quem está entendendo, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Uma advertência. Quem gosta de advertência? Quem gosta de julgamento pela palavra? Ninguém gosta. Mas a profecia vem em cima disso aí. Lembra dele. A igreja não deve ter como infalível toda profecia desse tipo. A igreja não deve ter como infalível toda profecia desse tipo. Porque muitos falsos profetas estarão na igreja. Abra sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 1. Então, toda profecia tem que ser analisada à luz da palavra de Deus. 1 João, fica lá perto do Apocalipse. 1 João, no capítulo 4, versículo 1. Vamos lá. Amados, não dei crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído o mundo afora. Vamos lá. Então, como é que eu posso entender que uma profecia realmente é Deus que está falando com o povo? Como? Daí, toda profecia deve ser julgada quanto à sua autenticidade e conteúdo. Toda profecia deve ser julgada com a sua autenticidade e conteúdo, ou seja, a autenticidade dela, divinamente inspirada pelo Espírito Santo, ligada com a palavra de Deus, para que não haja um desfoque da profecia fora da palavra. Ok? Uma profecia fora da palavra. Às vezes a gente se dá por aí uma pessoa toda errada, toda troncha, sem vida no altar, e recebendo profecia. A pessoa está todo troncha, está todo desmantelado, a vida não está no altar, está uma coisa, um embaraço tremendo na vida dela e na vida dele, e daqui a pouco tem um profeta chegando até essa pessoa, um profeta não, alguém que tem um dom de profecia, vai até essa pessoa e entrega algo. Como pode? Deus é endereço? Deus não é. Aí a pessoa acha que, então, o pai está gostando.
do que eu estou fazendo. Eu estou fazendo errado e ele está falando comigo. Então está tudo certo, mas não é o pai. É o falso profeta que está mentindo para aquela pessoa. Porque eu entendo que uma profecia de Deus na vida de quem está com vida no altar, eu já vi muita. Eis que eu estou me agradando dos teus caminhos. Claro, a pessoa está com vida no altar. Agora, para quem está com a vida desmantelada, eu entendo que lá vem a exortação. Lá vem a advertência. Advertência, exortação, para quê? Para a pessoa aprumar. Para a pessoa se aprumar. Ou seja, quer dizer que Deus vai massagear o ego de alguém errado? Não vai exortar? Deus não massageia ego. Deus exorta para consertar, para curar. Amém? Amém. Oh, aleluia! Mas falso profeta é assim. Eles não têm responsabilidade com as almas. Ele vai querer que o nome dele e o nome dela fiquem na fama. E aí vai falar qualquer coisa que agrade as pessoas. Agradar. Para quando chegar no canto, alguém dizer, ali tem um profeta. Aleluia. Aleluia. Eita, Jesus. Deus. Parece que esse ensino de hoje vai dar só aqui. Só nesse dom aqui. Meu Deus. Mas é bom porque a gente mastiga bem mastigado, né? Como diz a história. É um alimento, né? Vamos lá. Daí toda profecia deve ser julgada quanto à sua intensidade e conteúdo. Veja aí o 14, 29 e o 32, que nós de 1 Coríntios. Nós estamos em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Glória a Jesus. 29. Diz assim: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. E os outros julguem. Se porém vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. Então tem que ter essa... Já pensou? Presta atenção. Alguém está entregando a revelação para alguém e todo mundo... Oh, glória, aleluia, aquela coisa, aquele barulho. Como é que a pessoa vai compreender o que está sendo falado para ela? Se Deus está falando, todo mundo se cala para ouvir a voz de Deus. Embora depois, quando Deus se calar, a gente seja tomado no poder de Deus. Mas tem que ouvir a voz dele. Aleluia, Jesus. Tem que ouvir a voz dele. Eita glória. E se meu espírito é sujeito a mim, então o Espírito Santo só vai encontrar um lugar na minha vida quando eu der. Quando eu der lugar, ele vai encontrar. Então significa que eu posso controlar o meu espírito. E o Espírito Santo vai entender que aquilo ali não é uma forma de apagar o fogo do Espírito Santo na minha vida, não. É ter entendimento. Eu sou o pastor da igreja, como é que eu posso aqui? Todo Deus está falando com alguém e eu aqui feito menino. Meu Deus. Eu tenho que ficar esperto para saber que aquilo ali que está sendo entregado, se é da parte de Deus, se é da parte da carne ou é demônio. E eu tento ficar ali buscando o discernimento do Espírito Santo para discernir quem está falando. Quem está falando? Rapaz, todo mundo está no manto, o pastor não está por quê? O pastor tem que ficar com a orelha em pé. Meu Deus. Para entender o negócio. Agora, depois que ele tem a convicção que é Deus, rapaz, vou dar lugar. Vou ouvir a voz dele, quando ele terminar aqui, vou dar lugar. Né? Estão entendendo? Oh, glória. Glória a Jesus. Vida de pastor não é fácil, não. Porque ele tem que cuidar da casa dele, tem que cuidar do rebanho. Olha, o que é que está escrito em Timóteo? Paulo, da carta de Paulo a Timóteo. Para nós ministros. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Olha os cuidados.
com ele mesmo e depois com a doutrina. Por que com a doutrina? Para que ele não traga heresia para a igreja, ser um herege, trazer falsos ensinos para a igreja, adulterar a palavra. Ele tem que ter esse cuidado com a vida dele e com a doutrina. Depois com a família, com a casa dele. E também com o rebanho. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Então diga ao rebanho, um diga para o outro assim: meus irmãos, vamos ajudar nosso pastor. Vamos trabalhar, diga, vamos trabalhar. Vamos deixar de dar trabalho. Ajude-me, pelo amor de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Aplauda Deus. ao Senhor com alegria. Ele não é fácil não. É muita preocupação e muita responsabilidade. Ser título de pastor é bonito, o povo quer, mas não sabe que vai dar conta a Deus de tanta coisa. Meu Deus. De tanta coisa vai dar conta ao Senhor. De tanta coisa. E principalmente quem fundou a igreja. Tem um ministério próprio aberto. E tem o dom de presidir. Aí mais responsabilidade ainda. Foi que você ensinou meu povo? Né? Meu Deus. E o pior é que às vezes a gente fala uma coisa e tem gente que fica: meu Deus, será que é assim mesmo que o pastor está falando? Me ajude, Jesus. Me dê graça. Vamos lá. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Aí alguém que é bagunçado no meio do povo de Deus é bagunçado. Pega esse versículo e interpreta errado. Que o Espírito é sujeito ao profeta. Sabe o que alguém diz? O Espírito Santo não é sujeito ao profeta. Mas a Bíblia não está falando do Espírito Santo. A Bíblia está falando do Espírito do homem. Ele é sujeito ao profeta. Entendeu? Ele é sujeito ao profeta. Aleluia. Glória a Deus. E tudo que o Espírito Santo nos toma para fazer é com ordem e com decência. Ok? Tudo que o Espírito Santo te toma e me toma para acontecer na igreja algo que Deus quer fazer é com ordem e com decência. Não é com bagunça. Eu não aceito que aí Deus vai tomar alguém e vai quebrar a cadeira todinha da igreja. Meu Deus. Não, ali é Deus. E cadeira quebra para cá, cadeira. O que é isso, rapaz? Meu Deus. Isso é falta de equilíbrio. Certo? Isso é a carne em ação. Quebrando tudo. Tem aquele louvor, né? E quebra tudo Deus. E quebra tudo, e quebra tudo, e quebra tudo Deus. Bem, é para quebrar as trevas. Tá entendendo? Botar demônio mesmo para correr. No poder do nome de Jesus. Mas não é para quebrar a cadeira, não. Meu Deus. Aí tudo rodopiando e um bate no outro e cai um canto, cai outro para outro. Calma, 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 calma. Meu Calma, calma. Calma. Chuta a cadeira, chuta o irmão, dá soco. Calma. Deus não faz essas coisas não, meu irmão. A gente é para ser um povo pentecostais, mas para ser um povo pentecostal com entendimento, com sabedoria. Porque se deixar em ação, quebra tudo mesmo. Entendeu? Aleluia. Eita, glória a Jesus. E eu não digo aqui que Deus não toma uma pessoa na marcha, toma. Então quem Deus toma na marcha tem que aprender a se controlar. Ok, irmão? No início você pode até tomou e caiu, vai caindo, mas depois você vai se aperfeiçoando, vai se aperfeiçoando, vai se aperfeiçoando. Daqui a pouquinho Deus te toma e tu marcha e tu termina do mesmo jeito. Eu não estou dizendo que é Deus, eu estou dizendo que vai se aperfeiçoando. Entendeu? Não sei porque eu estou falando isso aqui, porque eu estou falando de coisas espirituais. Mas é o que acontece no mover, né? Acontece no mover, então vai se aperfeiçoando, vai compreendendo o Espírito Santo, vai entendendo o que ele está fazendo, porque nós temos que entender uma coisa: quando o Espírito Santo te toma e me toma, ele não arranca a tua consciência e nem a minha. Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo vivo,
sacrifício a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto não é irracional. O nosso culto é com raciocínio. Deus não arranca o raciocínio de ninguém, para que a gente não entenda. Foi tomado, foi Deus, foi o quê? Não sei. Meu Deus. Até agora eu estou procurando saber o que ele fez. Cadê o raciocínio? É com entendimento. Deus me tomou para fulano e eu me esqueci. Cadê o raciocínio? Deus não tira essas coisas da gente. A gente faz com raciocínio, com entendimento, para que fique tudo na ordem e na decência. Agora eu vou frisar aqui essa ordem e essa decência. Também a ordem e a decência que eu estou dizendo aqui, não é porque Deus quer um monte de robô, não. Meu Deus. Porque tem gente que para guardar a ordem e a decência se torna como um robô. Se bater com a mão é pecado. É uma série de coisas. A ordem e a decência é com equilíbrio. Com equilíbrio. Meu Deus. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que tem pessoas que não creem em dons nesses dias. Diz que encerraram já os dons. Meu Deus do céu, é tanta coisa, gente, é tanta coisa. É tanta heresia. Aleluia. Esqueci que o apóstolo Pedro disse que a promessa de Joel foi para acontecer naqueles dias e também vai acontecer dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Não houve para parar. Continua até a volta do Senhor. Daí toda a profecia deve ser. Muito bem, vamos lá. Já lemos o 14 e o 29, né? O 32, para notar a intensidade da profecia e o conteúdo, para que não venha ser enganado pelo falso profeta. 32 diz assim: os espíritos dos profetas estão sujeitos ao próprio profeta. Olha aqui, está aqui. Os espíritos de quem? Dos profetas. Estão sujeitos aos próprios Profeta. Diga assim: o meu espírito está sujeito a mim. Não tem esse negócio de fazer e não souber o que está fazendo. Ô glória. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Ô glória a Jesus. Versículo de número 20 e 21. Não desprezei as profecias. O que está dizendo aqui? Para não desprezar. Agora, vamos lá. Se a Bíblia está dizendo para que eu não venha desprezar as profecias, por que é que tem gente ensinando que não existe dons do Espírito Santo? Ou porque está atribuindo isso aqui ao dom ministerial do profeta da palavra? Não despreze a profecia. O que é que Paulo está ensinando na igreja de Tessalônica? Para que ninguém despreze a profecia. Porque é através da profecia que alguém vai notar que de fato Deus está no meio da igreja. E vai ser edificado. Os desejos o segredo do coração vai ser revelado. Quer que tem mais? 21. Examine todas as coisas, retém o que é bom. Ou seja, examine. Não despreze, mas examine segundo a palavra. Se a profecia que Deus tomou, que alguém está falando com você, ela estiver atropelando, adulterando a palavra, ela não é de Deus. Mas ela não quebra princípio da palavra. Ela não quebra nenhum princípio da palavra, é Deus que está falando. Nós falamos aqui sobre o falso profeta, irmão. Então o falso profeta é muito fácil de conhecer ele. Deixa eu ver o que está dizendo aqui. Presta atenção. Ela deverá enquadrar-se na palavra de Deus. O que está falando aqui? As profecias
deve se enquadrar onde? Na palavra de Deus. Deve se enquadrar na palavra. Contribuir para a santidade de vida dos ouvintes e ser transmitida por alguém que de fato vive submisso, obediência a Cristo. Agora vamos ver aqui. Presta atenção. A profecia deve estar enquadrada na palavra de Deus. É a mesma também. Deve ter uma mensagem com intensidade no padrão de santidade. Ela não deve quebrar o princípio da santidade. A profecia não deve quebrar o princípio da santidade. Senão ela não é de Deus, se quebrar o princípio da santidade. Como é que alguém, como eu já falei aqui, com a vida toda perturbada, e a pessoa entregando algo para essa pessoa, que Deus está se agradando, com aquilo, e a pessoa brincando de ser crente, se prostituindo, adulterando. Para os mentirosos, Deus vai dizer, para de mentir. Para os que estão se prostituindo, Deus vai dizer, para de se prostituir. Para os que estão adulterando, Deus vai dizer, para de adulterar. É a forma de Deus trabalhar com alguém. Mas para os que estão com fidelidade, Deus vai dizer, eu me agrado do seu caminho. Aleluia, Jesus. Agora, além da autenticidade da profecia, está de acordo com a palavra, não quebra princípio de santidade, a própria pessoa que está falando também deve ter vida no altar, porque se não tiver vida no altar, pessoa perturbada, desmantelada, entregando profecia, eu não recebo. Nem venha me entregar uma profecia se a sua vida tiver trucha, porque eu não recebo. Eu não recebo. Uma pessoa está em prostituição, aí vai até tu entregar uma profecia. Deus falou comigo. Está em prostituição, foi até você. Deus falou comigo. Que Deus? Deus é santo. Deus vai usar um profano, né? Eu fiquei tão feliz que Deus falou comigo. Deus vai falar com quem tem vida no altar. É por isso esse é o meu cuidado de pessoa subir aqui para pregar a palavra nesse altar aqui. Porque vai alimentar uma igreja que eu sou o pastor e tenho responsabilidade por ela. Então, se eu descobrir que alguma coisa de pecado de imoralidade sexual na vida da pessoa agregado e perturbação, olha o dedinho que eu trago. Não. Entendeu? O altar não pode ser um altar profano. Nem a minha vida e nem o altar do Senhor. Aí a pessoa que está falando a profecia tem que entender que a sua vida também deve estar no altar de Deus. Uma vida acompanhada com obediência. Aleluia. E eu não conheço nenhum profeta e nenhuma profetisa que não tem uma vida de submissão. Porque tem pessoa por aí titulada profeta, andando todo o Brasil, os 4 cantos, né? Intitulada profeta e tal, e tal, e tal, e tal. Aí, onde é que tua igreja? O senhor se congrega onde? Pastor, a minha chamada é uma chamada diferente. Ele não me chamou para congregar no templo. Ele me chamou para andar, para passear. É o mesmo de Satanás, em Jó. Está fazendo o que por aí, Satanás? Estou passeando e rodeando a terra. Os falsos profetas seguem seu pai, que é o diabo. Passeando e rodeando a terra. Não tem lugar para congregar. Não congrega, não é submisso, não tem pastor, não tem líder, não tem ninguém. Pega a palavra, fecha e sai por aí para mostrar que é profeta, a fim de ganhar dinheiro. E falando cada profetada que não é brincadeira. Meu Deus. E tem gente se desviando com essas profetadas porque espera cumprir e não a cumpre. E não se cumpre. Aí bota a culpa em Deus. É outro também que só cai porque não teve o discernimento do Espírito Santo. Mesmo quando não conhece a vida daquela pessoa, mas eu vou observar se a profecia está de acordo com a palavra. De acordo com a palavra. Uma pessoa que desobedece a pai e mãe, desobedece a pastor, não tem responsabilidade com a igreja que congrega. Levanta a mão aqui nesta noite, que diga que Deus vai usar essa pessoa. Deus vai usar.
eu estava, aquele versículo aí em Mateus capítulo 6. Muito naquele dia vai me dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei. Aí a gente diz assim: opa, tinha o dom de profecia. Mas a Bíblia está dizendo que o que ele profetizou era verdade? A Bíblia está dizendo que era verdade o que ele profetizou? Muitos profetizam, mas só vai ser verídico as profecias que Deus entrega de verdade. Em teu nome expulsei demônio, em teu nome fez e fiz aquilo. Opa, aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Todo vós pratica iniquidade. Então, quando o texto diz assim, está nos assegurando de que alguém que tem um dom de profecia tem que olhar como é que está o seu altar. Porque a vida deve estar no altar para entregar aquilo que é de Deus. Quem está entendendo, irmão? Glória a Deus. Concluindo. Capítulo 12 de 1 Coríntios, o versículo 3. Glória a Jesus. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. A vida da pessoa deve estar enquadrada na palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, para que Deus possa usar, tomar e entregar profecia, se Deus tiver dado o dom de profecia para essa pessoa, após ser batizado com o Espírito Santo. O dom de profecia manifesta-se segundo a vontade de Deus e não do homem. Não há no Novo Testamento um texto mostrando que a igreja de então buscava revelação, orientação através dos profetas. A mensagem profética ocorria na igreja somente quando Deus tomava o profeta para isso. 12:11 de 1 Coríntios. 12:11. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Então vamos fechar aqui e dizer a você que a profecia não é quando a pessoa quer usar. Você não vai usar o dom de profecia. Deus vai usar o dom de profecia em você, quando Ele quer. O Espírito Santo vai falar quando Ele quer. Entendeu? E você que tem o dom de profecia, você fica ciente disso. É quando Deus quer. Porque a igreja do Novo Testamento não saiu na igreja primitiva correndo atrás de um profeta que revelasse a sua vida, não. Ela ia cultuar a Deus e adorar a Deus, como nós hoje aqui, como a igreja faz no Brasil e no mundo, vai para a igreja cultuar a Deus, adorar a Deus. Aí quando Deus quer, de repente Deus faz aquilo que fez aqui, que falou, não sei se só foi com ela, foi com mais pessoas, né? Deus falou com alguém aqui, não foi? Então, a senhora sabia que Deus ia fazer aquilo? Não. Foi eu. Eu não sabia que Deus ia fazer aquilo. Então ele faz como quer. E a gente não sai de casa dizendo, eu vou procurar ter um profeta para falar algo a meu respeito. Não é assim. É quando Deus quer falar. Amém? Amém. Toda a igreja aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus.